Cara, se tem uma coisa que eu aprendi nesses anos todos, né? Especialmente nesses últimos anos, depois que eu rompi com vários conceitos, rompi assim de gostar de pessoas, gostar de coisas, enfim, né? Hoje em dia eu gosto, mas eu não me apego mais às coisas. Não tem mais esse negócio de ser fã nem nada. Eu sou um apreciador, mas de algo que vale a pena. Mas se algo que eu aprendi, por exemplo, para um artista, por exemplo, para você gostar de um artista, para você gostar de um artista. Uma coisa que eu aprendi esse tempo todo que eu compartilho com vocês, para você saber se o artista que você de repente você gosta, você porventura vai gostar. Quando eu falo artista, pode ser tanto homem quanto mulher, tá? Quando você gostar de um artista, né, enfim, uma pessoa que trabalha, sei lá, na televisão, seja um ator, uma atriz, cantor, cantora, enfim, uma pessoa que lida com a arte, né? Para você, a dica que eu dou, o conselho que eu dou, e aí você vai me retrucar dizendo, Valdoir, se conselho fosse bom não se dava, vendia, né? Então esse aí eu te dou de graça. A dica que eu dou, o conselho que eu dou para você, se você vai gostar de um artista, como eu já expliquei anteriormente, e esse artista você vê que ele trabalha em 3 situações, você fuja desse tipo de artista. Quais as situações? Que é assim que eu não recomendo que você goste de artista de jeito nenhum. Artista que trabalha na Globo Lixo, que trabalha ou participa de algum programa da Globo Lixo. Artista que seja lacrador. Esses artistas lacradores aí, entendeu? Que adoram uma certa lei Rouanet, uma certa lei Paulo Gustavo, uma certa mamata de governo, né? Artistas ideologicamente aí que, né, que às vezes fica em cima do muro, que não se manifesta, né? Apoiar um determinado político, independentemente de qual seja o político, mas não cobra o político, não cobra, vê que o país está uma merda e não tem coragem de cobrar o político que de repente até pediu voto, né? Tem assim um certo político de estimação, tá? Não estou falando de Lula, de Bolsonaro, pode ser qualquer tipo de político e que seja lacrador, né? Então fuja e principalmente politicamente correto. Artista que vá nessa onda do politicamente correto. Esses artistas que adoram não falar certas palavras, que politicamente corretos são errado, né? Eles colocam como palavras erradas, né? Querem como é que ressignificar certas palavras, né? Então, artistas que estejam nessas 3 situações, que é simpatizante, trabalha ou participa da Globo Lixo, faz parte da Globo Lixo, né? Ou que volta e meia participa de algum programa lá da Globo Lixo, que seja lacrador e que seja politicamente correto, ou seja, só fica ali em cima do muro, não se manifesta, não dá uma opinião própria, tem medo de como é que é do cancelamento, né? Tem medo, assim, de certa forma, de ser cancelado, de ser rotulado. Fuja desse tipo de artista. Não perca seu tempo, não idolatre ninguém, mas não admire, não curta o trabalho, não fomente o trabalho desse tipo de entre aspas, artista, porque ele não merece a sua atenção, ele ou ela não merece o seu carinho, né? E não merece o tempo que você vai perder aí acompanhando o trabalho dessa pessoa, tá? Então, essa é a dica que eu dou aí para todos vocês. Artistas lacradores, artistas que ficam em cima do muro, que não se manifestam, não dão opinião política, não dão opinião social, não se manifestam nas coisas que estão acontecendo. Artistas que adoram politicamente correto, tem medo de falar, às vezes, uma palavra ali que vai, como é que vai ser cancelado, de dar uma determinada opinião. Artistas lacradores, especialmente esses artistas aí que são da, como é que é, a Beautiful People, são simpatizantes do LGBT Full HD, parada gay, essa coisa de criança trans, essa coisa de que pessoa trans é igualmente o sexo que se define, que se sente, quando na verdade não é, biologicamente até o oposto, né? E que principalmente trabalha no maior antro
antro de hipocrisia, o antro de manipulação, de degradação dos valores familiares, dos valores morais, né, e dos valores até sociais, que é a Globo Lixo, que não tem moral nenhuma. Uma emissora que foi fundada apoiando a ditadura militar, uma emissora que já foi desmascarada, né, foi desmascarada por manipular, inclusive, debate político, né? E que principalmente nas suas novelas, essas ditas novelas, sempre tem que colocar um personagem ali LGBT, travesti, gay, seja o que for, né? Negro, não sou contra a pessoa negra, tá em novela, mas não da maneira como é colocado essa avalanche, né? Como via de regra, enfim, essa lacração toda. Isso isso é terrível, tá? Então, voltando ao assunto original, fuja desse tipo de artista. Não perca seu tempo, que essa gente, essa gentalha, não merece a sua atenção, não merece sua admiração, não merece nem o seu respeito.